Fim de uma era no Fortaleza, né? Fim de uma era, encerramento de um ciclo do maior técnico da história desse clube. Eu costumo dizer que o Vojvoda, se a gente olhar só para os números, a gente vai transformar o Vojvoda em um técnico como qualquer outro. Né? Normal, ele não é. Os números estão aqui, a gente vai até mostrar aqui os números do Vojvoda, enquanto técnico do Fortaleza, nesses 310 partidas, 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Isso aqui é muito pouco para resumir o Vojvoda. O Vojvoda, ele viveu intensamente esse clube, né? Ele se emociona. E além de tudo, além da competência, como o Truvão falou, ele é muito carismático. Então, a formação desse mito, desse ídolo, ela é potencializada, porque é um técnico que as pessoas gostam do Vojvoda. É humanizado, né? José. É humanizado. Quando aparece o Vojvoda indo a Canindé agradecer, fazer uma prece, ele faz o que boa parte dos torcedores do Fortaleza fazem no seu dia a dia. Não está num pedestal, desculpa, Renato, não está naquele pedestal de inalcançável, como, por exemplo, a gente tem que citar o Rogério Ceni estava, de inacessível. Então isso mexe também. Todas as vezes que ele se referia à torcida, ele se emocionava, né? Torcida e funcionários eram dois temas que queria emocionar o Vojvoda tocasse nesse assunto, porque, de fato, ele sempre foi muito grato às pessoas e como foi tratado no PC, né? Eu vou precisar ir de novo lá no Alcides Santos para falar de novo com o Eduardo Truvão. E aí os nomes já começam a aparecer. Aliás, ontem mesmo, né? E é muito natural que o Fortaleza mire em um técnico de lastro e que tenha entendimento do futebol brasileiro. Bora conversar com o Truvão, porque ontem surgiu o nome do Ramon Dias, que parece que está indo para o futebol paraguaio, para o Olímpia, e Luiz Ubeldia, um outro argentino. Ô, Truvão, esses são os nomes mais fortes. Falou-se também Tite também. Quero te ouvir, Truvão. Pois é, José, assim, qualquer time brasileiro nesse momento que tenha a mínima de capacidade de estrutura e financeira, o nome do Tite aparece. Mas a verdade é que o Fortaleza, a informação que a gente tem é de que teria a vontade de ter agora um treinador com essa questão da fuga do rebaixamento. O próprio Marcelo Paes, antes da demissão do Vojvoda, já havia dito que o Fortaleza precisava reconhecer que a luta dele é contra o rebaixamento. O Campeonato Brasileiro ainda tem algumas rodadas, a gente está na rodada 13, né? Então ainda tem algumas rodadas para terminar o primeiro turno, tem todo o segundo turno. O próprio Fortaleza em 22 já deu exemplo de que é possível sim uma arrancada, mas o que o Fortaleza mais queria era esse treinador com a passagem pelo Corinthians e pelo Vasco, e que o Ramon Dias, que agora parece que não vem para cá, né? Talvez fosse esse o plano 1 do Fortaleza. A qualquer momento, a gente sabe que o clube pode anunciar um treinador. Eu não acredito, e aí é um achismo meu mesmo, pessoal, não é nenhuma informação. Acho que o Fortaleza não vai correr demais para isso. Acho que o Fortaleza pode sim fazer o jogo contra o Bahia, depois até mais algum outro jogo, quem sabe sem ainda um treinador, porque é uma diretoria cautelosa que não costuma colocar o carro na frente dos bois, não. É uma diretoria que costuma ter paciência e que procura sempre acertar. É impossível você acertar sempre, mas quanto mais você estuda, trabalha e pesquisa sobre um novo treinador, menor a chance de dar errado. Vamos aguardar, a gente precisa de mais informações ainda também, para também não ficar aqui falando muitos nomes assim. Eu acredito que o Fortaleza vai buscar sim esse treinador com perfil de fuga de rebaixamento, nem que não seja um contrato muito extenso, digamos, por vários anos, nem que seja para até o final desse ano. Acredito que seja essa a postura tricolor. Legal, Truvão. Valeu, Eduardo Truvão, lá no Alcides Santos. A gente, depois do intervalo, vai falar sobre esses possíveis nomes. Sobre qual é o perfil de técnico do Fortaleza para o momento. O contexto que o Truvão trouxe é muito importante para a gente colocar em debate. A não ter pressa, não ter cautela, mas a ideia de ser algo também emergencial. Então eu acho que é um ótimo ponto pra gente tocar quando a gente voltar. É uma berlinda, né? O Fortaleza fica na berlinda, porque precisa ter pressa, precisa resolver logo essa parada, mas também não pode escolher qualquer nome, mas tem que né? acertar certo, a bala de prata. É a bala de prata. Se essa era um movimento ousado do Fortaleza, até fugindo um pouquinho do que faz a maioria dos times do futebol brasileiro, Fortaleza muda o seu comando técnico e ele não tem nenhum direito de errar com um preço altíssimo de um rebaixamento. Quem seria o substituto de Juan Pablo Vojvoda? O Ramon Dias parece estar ficando um pouquinho distante, está acertando com o Olímpia do Paraguai, e aí outro nome surge agora, que é o do Carpini, Renato. Tem dois nomes aí, o Zubeldia e o Carpini são dois possíveis alvos do Fortaleza, mas a informação que eu tenho é que não são só eles dois.
O clube está estudando outras possibilidades, vendo situações diferentes no mercado mesmo, assim como foi o caso do próprio Vojvoda, onde o Fortaleza descobre ali alguém fora totalmente do radar. A gente falava no Olan, a gente falava no Fernando Diniz, que foram alvos do Fortaleza, mas ninguém falou do Vojvoda. O Cifec trabalhou ali junto com o Alex Santiago. E o Fortaleza, eu também não duvido que o Fortaleza possa encontrar um nome que seja fora desse radar principal, até porque, é bom que se diga, são poucas opções. Não são tantas as opções, principalmente dentro desse contexto que o Trovão já trouxe. E um detalhe, o Fortaleza tem enfrentado também altas cifras aí nos pedidos dos treinadores que foram sondados, o que também é muito previsível pelo momento que o Fortaleza vive, brigou na parte de cima da tabela, são bônus e ônus. Agora todo mundo olha para o Fortaleza com 2 parâmetros. O que o Fortaleza já fez nas temporadas anteriores e a posição que ele está no campeonato hoje, que é de fato um grande desafio para o Fortaleza. Em vez de nome, o que você acha de perfil? Eu tô curioso, que é o seguinte, desde o final de 17, basicamente, o Marcelo Paes é a cabeça principal do Departamento de Futebol do Fortaleza. Naquele ano, para quem não lembra, o Antônio Carlos Zago renovou e acabou não ficando, voltou para o Juventude, e depois de um tempo ele ousa, traz Rogério Ceni, o resto é história. Depois, quando o Rogério sai, vem trocas mais óbvias. O Fortaleza tomava muito gol, trouxe o Zé Ricardo. Depois volta o Rogério, aí das outras trocas, gente que conhece aquela coisa fora do radar. Foi Chamusca e Anderson Moreira. Exato, gente que já passou por aqui, né? Exato. E aí depois teve um lastro, um tempo, o Anderson Moreira foi demitido após uma eliminação de Copa do Nordeste. O Fortaleza ousou de novo e deu muito certo de novo. O que é que eu quero dizer com isso? É que das vezes que o Fortaleza, desde que o Marcelo Paes assumiu, foi para o lugar comum, a coisa não deu tão certo assim. Fortaleza deu muito sorte assim, entre aspas, porque a sorte acompanha a competência, pelo amor de Deus. Quando